Olá, meus queridos, eu sou Renan Pena, do canal A Fé que Salva, e hoje eu vou falar para vocês sobre os 5 motivos pelos quais eu leio a Palavra de Deus, os 5 motivos principais a qual eu considero a Palavra de Deus relevante para ser lida nos dias de hoje, ok? O primeiro motivo é: Deus é o autor da Bíblia. A Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos, temos 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, mas para mim, que já li a Bíblia umas 8 vezes, parece ter sido escrita pelo mesmo autor. É lógico que existem variações de um autor para outro, mas aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante na Escritura, parece ter uma sincronia. A Bíblia parece um livro sincronizado, parece que é um livro escrito pela mesma pessoa, e eu creio que é o Espírito Santo de Deus que inspirou os homens para escrevê-la. O apóstolo Paulo, quando escreveu uma carta a Timóteo, ele disse o seguinte a respeito da Escritura: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Então você percebe que ela foi escrita com esse intuito: proveitosa para ensinar, para corrigir e aperfeiçoar o homem, instruir em justiça, para tornar o homem de Deus perfeito. O objetivo de Deus com a Bíblia é tornar o homem perfeito, tá? O segundo motivo pelo qual eu leio a Escritura, pelo qual eu acho que ela é super válida de ser lida hoje, é que a Bíblia contém princípios atemporais. Existem textos na Bíblia que servem para qualquer ser humano, para qualquer país, para qualquer comunidade, para qualquer tribo. Por exemplo, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso serve para qualquer cultura, para qualquer nação. Os próprios 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra seu pai e sua mãe. Isso serve para qualquer ser humano, para qualquer momento, para qualquer tempo. Coisas atemporais. O próprio livro de Provérbios de Salomão foi um rei que existiu aí há mais de 2000 anos atrás, talvez quase 3000 anos. Se você ler os provérbios hoje, você vai ficar impressionado em como aquilo pode ser aplicado nos dias de hoje, certo? A respeito disso, a Bíblia diz o seguinte: Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, versículo 35, diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, o mundo vai acabar, os céus e a terra vão passar, mas essa escritura permanece para sempre. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Jesus disse isso. Não vim revogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo: enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i, ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. As pessoas pensam que o Antigo Testamento acabou, né? Você não precisa mais levar ele em conta. Mas esse versículo que eu acabei de ler diz respeito ao Antigo Testamento ser tão importante quanto o Novo Testamento, e o Novo Testamento como um complemento do Antigo Testamento. O Novo Testamento ele não traz o que já está escrito no Antigo Testamento. O Novo Testamento ele é, de certa forma, uma atualização da lei e uma contextualização da lei para os gentios. A lei ficou um pouco mais simples, para nós. Nós não precisamos observar todos os ritos da lei mosaica, nós gentios, mas os pontos fulcrais da lei, os pontos mais importantes da lei, a gente precisa observar sim. Terceiro motivo pelo qual eu leio a Escritura: a Bíblia não se contradiz. A Bíblia ela é coerente, sequencial. O próprio Cristo tem um texto em Hebreus capítulo 13, versículo 8 e 9, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixai em redor por doutrinas várias, estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça. O que significa isso? Essas doutrinas que tentam colocar cargas pesadas sobre os homens, doutrinas onde você tem que dar dinheiro, onde você tem que pagar penitência, onde você tem que fazer sacrifícios, essas doutrinas, essas religiões, onde você tem que se privar, onde você tem que fazer uma série de coisas, isso não está dentro da graça. A graça, ela só exige santidade. Ela só exige
que você não peque contra si mesmo, contra Deus e contra o seu próximo. Só isso que ela exige. E mesmo que você peque, temos a Jesus Cristo, o expiador de toda a humanidade, que morreu para a salvação dos nossos pecados, o qual sangue purifica todos os pecados de todo aquele que tem fé nele. Ok? No Antigo Testamento, o profeta Malaquias também fala a respeito de Deus Pai. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. O povo de Israel estava num momento de crise moral, ética, crise religiosa. Eles estavam num contexto de idolatria, tinham abandonado a lei, estavam fazendo uma série de coisas horríveis. E Deus ainda tinha misericórdia com eles, permanecia em misericórdia e amor. Por isso foi escrito que Ele não muda, e por isso que eles não eram consumidos. Deus, Ele não muda, Deus, Ele não muda, Deus, Ele permanece para sempre, Deus, Ele cumpre as promessas dEle, Ele se compromete com a palavra que Ele lança. O quarto motivo pelo qual eu leio a Bíblia é um alimento diário para a alma. Deus se refere à Bíblia como o pão de cada dia, como algo similar ao pão de cada dia. Certo? No Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, tem um texto que diz o seguinte: Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná. O maná era um pão que caía do céu, e os hebreus só podiam comer uma porção daquele pão por dia, aquilo que era suficiente para matar a fome deles. E continua no versículo: que nem você, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ou seja, o homem não vive só de comida, de alimento. O homem não tem que viver só em função do ter, das coisas materiais, mas ele precisa ter a palavra de Deus todos os dias com ele, para que ele saiba como se comportar com os outros, com Deus, para que ele saiba como conduzir sua própria vida. Jesus, ele falou também, quando Satanás estava tentando ele no deserto, ele estava 40 dias sem comer, ele estava com fome. Imagina a pessoa 40 dias sem comer. E ele tinha capacidade de transformar pão em pedra. Quer dizer, ele tinha capacidade de transformar pedra em pão. Satanás chegou e disse para ele que era para ele transformar pedra em pão, e ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Outra coisa a respeito de a Bíblia ser um alimento diário para a alma, tem um texto no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, que diz que quando um rei se assentasse no trono, ele deveria escrever num livro um translado da lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. E ele deveria ter esse livro consigo e lê-lo todos os dias da sua vida, para aprender a temer ao Senhor e guardar as palavras da lei, os estatutos, para cumpri-los, e para que o coração dele não se levantasse sobre os seus irmãos, para que ele nunca se apartasse do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que eles prolongassem os dias dele no reino, e que os próprios filhos de Israel se mantivessem naquela terra durante bastante tempo. Ou seja, se o rei não cumpria os mandamentos, ele agia de forma ruim com os israelitas, e os israelitas, influenciados por ele, poderiam se desviar da fé. Isso está registrado em Deuteronômio capítulo 17, versículos 18 a 20. Então a Bíblia é um alimento tão importante que Deus falou que o rei tinha que fazer uma cópia desse livro e ler todos os dias da vida dele. Só que naquela época eram apenas 5 livros, hoje nós temos 66. Imagina nós com o privilégio de ler todos os dias a Escritura. Você pode ter a Bíblia no seu celular, você pode ter a Bíblia impressa, você pode ter a Bíblia no computador, onde você quiser. O importante, na internet tem a Bíblia, tudo de qualquer jeito. O importante é você ler todos os dias, para que ela possa purificar o seu ser, alimentar a sua alma, ajudá-lo a conduzir o seu caminho, ajudá-lo a entender como que você deve agir com o seu semelhante, com seu pai e sua mãe, com a sua esposa, com seus filhos. A Bíblia é um manual do ser humano, a Bíblia vai te ensinar tudo. E o quinto e último ponto, não menos importante do que os outros, talvez até mais importantes, a Bíblia será usada no juízo. A Bíblia será usada para julgar as pessoas. Jesus, em João, capítulo 12, versículo 47, 48, ele diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim,
e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Gente, imagina, nós vamos ser julgados por aquilo que Jesus deixou registrado. Se a tua vida está coerente ou não com o propósito de Jesus para a sua vida, você vai ser salvo ou não salvo. Então pensem nisso. É a salvação de vocês que está em jogo. Eu não estou dizendo para vocês lerem a Bíblia para você ser bem sucedido financeiramente, para você ser bem sucedido com os seus amigos, bem sucedido no seu matrimônio, com os seus filhos, nas suas relações sociais. Mas eu sei que você vai ser bem sucedido nessas coisas se você ler a Bíblia assim. Não estou pedindo você ler a Bíblia para você ter mais sabedoria, para você saber conduzir melhor todas as coisas na sua vida. Mas eu sei que você vai ter mais sabedoria sim. Eu estou pedindo para você ler a Bíblia para você preservar a sua alma para a salvação, para a eternidade. Entendeu? Se você não fizer isso, você corre um sério risco de perder a sua salvação. Pense nessas coisas. Pense nesses 5 motivos, nesses 5 pontos. E se você ainda não leu a Bíblia ou não começou a ler, comece a ler a Bíblia. Ore que Deus vai te esclarecer. Ok? Que Deus abençoe você, no nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir aqui o nosso canal A Fé que Salva e de curtir as nossas páginas nas redes sociais, ok? Deus abençoe a todos. Um abraço.